الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع وقال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, sintam-se antes de mais cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós abordamos nas semanas anteriores o tema relacionado à proveniência do risco. Hoje vamos dar continuidade, mas com um tema ligeiramente diferente, é relacionado, que por vezes Allah priva alguém, não dá, sendo crente, sendo submisso, e dá aquele que não é submisso. E por vezes Allah dá aquele que é submisso e priva aquele que é ingrato, que não é submisso. Por que Allah faz essas concessões? Porque Allah dá um e priva outro. E vai ficar claro no fim que nem toda abundância é honra, é satisfação, é o indivíduo que está no agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E nem toda escassez, tribulação, provação, teste, significa humilhação ou fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. O sistema de Allah é vasto. Allah, conforme o Corão menciona, irá pôr a prova de várias formas. Cada um com sua prova, cada um com seu teste. Então, todos nós, ao acordar, quando saímos de casa, até antes de sair de casa, quando vamos dormir um dia anterior, a preocupação é já no dia da manhã. O que eu vou fazer amanhã? Como posso fazer para ganhar mais? Não tenho ex. O que posso fazer para ganhar alguma coisa?
Não é? Esta é a preocupação do dunya, ganhar alguma coisa para o dunya. Há uns que até pedem, ou por outra, a preocupação limita-se ao dunya. E Allah menciona esses grupos todos no Corão, pessoas com este tipo de preocupação, até no pedido. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Dentre as pessoas, há aqueles que pedem a Allah somente o dunya. Ou Allah conceda-me o dunya. Ou Allah, Allahumma atina fi dunya. Ou Allah conceda-nos no dunya. Allah diz: وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Eles não terão nenhuma porção no akhirah. Não terão nenhuma porção no akhirah. Uns, porque, primeiro, não acreditavam em Allah, não acreditavam, ou por outra, não acreditavam no akhirah. Não acreditavam no akhirah, não acreditavam que há um dia de prestação de contas, há um dia em que você vai usufruir pelo bem que você fez, ou ser castigado por consequência daquilo que você praticou. Portanto, mas ele pede o dunya. Outro pode até ser um crente, um muçulmano, mas a preocupação dele é dunya. Ele é dunya, quer só dunya, não está preocupado com a akhirah. Cada um vai ter a sua porção. Mas há aqueles crentes, nós mencionamos na conversa passada, a diferença do saber e do não saber. Há vezes, por você saber, você ganha a recompensa do milionário, sem você ter essa capacidade financeira. Mas que você sabe, você faz uma intenção adequada e a tua intenção é clara, firme, verdadeira. E você ganha a recompensa daquilo que você intencionou. Mencionamos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama dunya li arba'ati nafar." O dunya é para 4 tipos de pessoas. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu riqueza e deu conhecimento. Outro, Allah deu conhecimento, não deu riqueza. Outro, Allah deu riqueza, só não deu conhecimento. Outro, Allah não deu conhecimento nem deu riqueza. Aquele que Allah não deu riqueza, mas deu conhecimento, ele vê aquele que Allah deu riqueza a gastar pela causa de Allah. Allah deu riqueza e deu conhecimento, ele gasta pela causa de Allah, para o agrado de Allah. Então, aquele que só Allah deu conhecimento, não deu riqueza, ele é firme na sua intenção. Se Allah me desse como deu a tal fulano, eu gastaria igualzinho ao que ele está a gastar, não é para o agrado de Allah. Por esta intenção, que é firme, veraz, uma intenção verdadeira, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele terá recompensa similar daquele indivíduo que tem e que gasta. Não é? Terá a mesma recompensa. Portanto, o mesmo aqui aplica-se daquele indivíduo que sabe. O Corão menciona: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Entre as pessoas, há aqueles que dizem: Allah, conceda-nos no dunya. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Eles não terão nada no akhirah. وَمِنْهُمْ, e dentre eles ainda, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. E dizem: oh Allah, conceda-nos aqui no dunya o bem, conceda-nos no akhirat o bem e afasta-nos do fogo do inferno. Este é o melhor grupo. E Anas radiallahu anhu diz: sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam quisesse fazer dua, ele fazia este dua. É um grande dua. Ouvimos toda hora. Ouvimos toda hora porque é um grande dua. Pedirmos desta forma: Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Portanto, todos nós, desde manhã até o anoitecer, a nossa preocupação é ir atrás do dunya, correr atrás do dunya. E nós falamos aqui na conversa passada a importância de nós trabalharmos, ir à busca do rizq. Falamos, mas a preocupação não pode só ser atrás do rizq ou atrás do dunya. O pedido deve estar em conformidade e não só. Falamos também que você deve estar convicto que não é aquele trabalho que vai te sustentar. É Allah que já prescreveu o teu risco. Mas aquele é o caminho que você vai percorrer para ter aquele risco. Porque há vezes que alguém nem sequer percorre qualquer tipo de dificuldade, passa por qualquer tipo de dificuldade e Allah subhanahu wa ta'ala provém. Há vezes em que o nosso risco vem por causa daqueles fracos que estão conosco.
O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama turzaquna bidu'afaikum." Vocês são providos, vocês são sustentados, o vosso risco vem por causa dos fracos que estão convosco. Os fracos, os incapazes, aqueles necessitados, aqueles que não conseguem. Né? Os fracos, aquele fraco que está contigo, que você faz esforço para dar, há vezes em que o teu risco vem por causa daquele fraco que está na tua companhia. Portanto, o versículo do Corão chama-nos aqui a atenção a esta questão. Portanto, quando nós vamos atrás do dunya, quando nós vamos procurar o dunya, não esquecemos que nós estamos, primeiro, o que falamos na conversa passada, por um chamamento de Allah. Allah disse: este é o caminho para nós alcançarmos. E outro, não é? Quando nós pedimos, pedir adequadamente: atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Ou Allah conceda-nos o bem aqui no dunya e conceda-nos o bem no akhira e afasta-nos do castigo do inferno. Nós temos que saber também, quando nós nos esforçamos, vamos atrás desse sustento, vamos atrás do risco. Nós vemos, assim como aquele doente no hospital, não é? Duas pessoas com mesmas enfermidades, mesma doença, mesmo tratamento, um melhora, outro piora. Um sai para casa, outro sai para o cemitério. Mesma doença, mesmo tratamento, mesmo médico. E nós víamos isso no tempo de Covid. Tempo de Covid, acordávamos, tínhamos receio de pegar celular, porque todos os dias, tal fulano basou, tal fulano basou, tal fulano basou. Eram mortes que não acabavam. Só estavam no mesmo hospital, mesmo médico, mesmo tratamento. Portanto, o tratamento, a cura, está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como nós procuramos risco, vamos atrás, Allah distribuiu o nosso risco. Allah distribuiu o nosso risco. Nós podemos ter mesmo negócios. Podemos ter supermercados com mesmas mercadorias. Parque de viatura com mesmas viaturas. Mas o risco de Allah já está distribuído. O risco de Allah já está distribuído. Você pode... Meu colega até perguntava: olha, apontar um certo indivíduo. Olha lá, nós... comparando com aquele, nossa capacidade é melhor. Fazemos tudo melhor que ele. Nossa faixa etária, temos mesmo a formação, mas veja, aquele está muito avançado que nós e fazemos as mesmas coisas. Ele diz: olha, isso é maqsum. Allah diz: ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Será que eles distribuem? Eles é que fazem a divisão da misericórdia de Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Nós, Allah diz, nós é que distribuímos o seu risco na vida mundana. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Elevamos uns acima de outros. Uns estão em cima, outros estão abaixo. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Para que um precise do outro. Imaginemos se Allah fizesse a todos nós, mesmo nível, mesma capacidade financeira, magnatas, todos nós, magnatas. Temos noção se as coisas iam funcionar? Quem ia limpar aqui o masjid? Quem ia cuidar da nossa casa? Quem estaria a fazer o trabalho para a nossa própria alimentação? Quem estaria? Allah diz: nós é que fizemos assim, para que um precisar do outro. Aí, Europa, nós vemos países, África do Sul, em que, olha, não queremos estrangeiros saíram, estão lá. Conseguimos ver como está a situação da economia. Portugal é um dos países, não é? Aquele movimento todo contra estrangeiros e tal. As coisas não funcionam. Sempre precisamos um do outro. Assim Allah subhanahu wa ta'ala fez: Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah distribui, estende o risco, o sustento, para quem quer, para quem Allah quer. Para uns Allah estende e para outros Allah restringe. O facto de Allah restringir ou estender, o facto de Allah dar muito um e dar pouco outro, não significa necessariamente que aquele que foi dado muito, Allah está satisfeito com ele, e aquele que foi restringido, Allah não está satisfeito. Não.
de jeito algum. Porque nós vamos encontrar no Corão, nos ahadis, exemplo dos sahabas, exemplo do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, a criatura mais pura de Allah, a passar por situações que nenhum kafir estava a passar. Momentos de aperto, momentos difíceis, enquanto aquele que não acredita em Allah está em maior dádiva. No tempo de Musa, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, mesma situação, até Musa fez dua. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina wa amwalan fil hayati dunya. Oh Allah, tu deste muito a Firaun. Deste muito a Firaun. Rabbana liyudillu an sabilik. Oh Allah, ele vai desviar os teus servos. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Musa alayhi salam fez até um badua para Firaun. Gera um descrente com muitos poderes. Allah fala de Qarun, está no Corão. Allah diz: inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz. Qarun tinha tanta riqueza, tanto tesouro. Allah diz: wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwa. Somente chaves de tesouro de Qarun fazia cansar pessoas de massas, aqueles que carregam quilos no ginásio, né? Todo bem construído. Eles ficavam cansados só de carregar o quê? Chaves de tesouro. E falar do próprio tesouro. Allah subhanahu wa ta'ala menciona e fala como foi o fim. Fala como foi o fim. Este é um descrente a usufruir. Temos a parte do profeta sallallahu alaihi wasallam ao mais alto nível de piedade a passar situações difíceis. E isso tudo não passa de um teste para os dois grupos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Neste versículo, إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah restringe o sustento e estende e Allah subhanahu wa ta'ala restringe. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيا, estão satisfeitos com a vida mundana. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. A vida mundana comparada com a vida do além não é senão um gozo temporário. Pouquíssimo tempo e acabou o dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dá exemplo do homem. O homem é admirável, é estranho. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quando Allah honra, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, quando Allah testa com o quê? Veja o versículo como Allah menciona. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, quando Allah põe à prova o seu servo, o homem. Como colocou a prova? فَأَكْرَمَهُ, Allah honrou-o. O que vem antes? Quando lhe põe a prova como a honra. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, Allah faz-lhe nadar nas benesses. O que ele diz? فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ele todo orgulhoso, olha, meu Senhor honrou-me. Allah pôs-lhe a prova aqui. Pôs a prova. Não esqueçamos que antes Allah diz: إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. Allah pôs-lhe a prova com bem-estar. Pôs-lhe a prova com bem-estar. Ele diz: Allah me honrou. Depois, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. Mas quando Allah lhe põe a prova outra vez, como? إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Allah pôs um aperto no risco dele. Salário já não chega. Despesas que eram iguais, você vê como essas despesas já aumentaram. O que você faz? Você vem aperto. As coisas não estão a andar, boladas, tudo fechado. Não funciona, não está a andar. Tudo igual. Mas Allah, tirou baraka só daquilo. Você vê as coisas, não é? Como se a morte estivesse por perto. Allah diz a mesma coisa. Colocamos a prova com a restrição. Aí ele já diz: Allah me humilhou. Allah me desgraçou. Allah diz: cala. Não, os assuntos não são assim. Não quer dizer que Allah está satisfeito. Outro, Allah não quer dizer que Allah está zangado com ele.
é prova. Allah quer ver como você vai reagir nesta situação. E os comentadores, de forma unânime, em todos os versículos, cada um tem alguma coisa a dizer, neste tipo de versículo, são consensuais. Imtihanan wa ibtila'an. Allah faz isso como uma prova, como um teste. Allah quer ver como é que este indivíduo vai se comportar. Allah diz no outro versículo, com toda essa situação, Allah vai criar êxito para ti. Quem teme Allah, Allah vai trazer, vai mostrar-lhe o êxito. Ele vai ter saída naquela situação. E não só, era suficiente. Allah vai dar uma saída. Makhraj é uma saída. Quem teme Allah, Allah vai criar uma saída para ele. E que tipo de saída? Allah vai lhe dar rizq. Allah vai lhe sustentar. Allah vai lhe prover. De onde? Min haythu la yahtasib. Do lugar que ele jamais imaginou que o seu rizq poderia vir de lá. Allah é poderoso absoluto. Condição sine qua non, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala. E o facto de você temer não quer dizer que, olha, passou por um teste e acabou. Eu já passei no teste, agora tudo bem. Não! A nossa vida toda é teste. Tem altos e baixos. A vida toda é teste. O que pode levar a cometer o suicídio? Por causa de uma situação difícil, você está em teste o tempo todo. A não ser que a pessoa esteja possuída. Nós somos rápidos a julgar. Somos rápidos a julgar, olha, suicidou-se. Você não sabe o que lhe causou aquele suicídio. Talvez estava possuído. Foi possuído e nem sequer sabia o que estava a fazer. O nosso julgamento não pode ser apressado. Mas se alguém está consciente, isso não é, o crente não passa por essa situação. O professor Salam está a dizer, o crente é um indivíduo admirável. Toda a situação que ele enfrenta, é bem-vindo para ele. Bons momentos, ele é grato para Allah. Quando momentos difíceis lhe alcançam, ele é paciente. Tudo é bem-vindo para ele. Conjugamos com outro hadith, esses momentos difíceis. O professor Salam, até o stress que você tem, a fadiga, o cansaço, né? Esse tipo de preocupação, até coisas tão pequenas como essas, o professor Salam diz, é motivo de Allah perdoar os teus pecados. Allah está a perdoar os teus pecados. Essa preocupação que você tem, momento de aperto, dificuldade, Allah está a perdoar os teus pecados. Você tem que saber encarar essas situações. قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah diz, ensina-nos isso no Coran. Diga, ó Muhammad, لَا يُصِيبَنَا, nada irá nos alcançar, senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Ele é o nosso protetor. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Os crentes devem confiar somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Dissemos aqui que se o risco que está escrito, se a pessoa fugisse do risco da maneira como a pessoa foge da morte, o risco iria nos alcançar. O risco, nosso sustento vai chegar a nós, por mais que esteja na boca do leão. Aquele risco vai chegar para nós, porque o professor Salam diz, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Ninguém morrerá sem que o seu risco termine. Falamos aqui o hadith relacionado à passagem de Hakim ibn Hizam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção ao indivíduo que continuamente estava a pedir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, há fatores que aumentam o risco. Há fatores que aumentam o risco. O que significa aumentar o risco? Se já está lá escrito. Nós estamos aqui a dizer, o risco está lá escrito. Não é? Como é que vai aumentar? Os comentadores, os muhaddithins, ulama explicam que aqui em duas situações. Primeiro, aumentar ou não vai aumentar? O que está escrito, vai chegar a nós. Aumentar, não vai aumentar. Mas nós optamos pelos caminhos. Assim como Allah escreveu que você vai ter o teu risco. E todos nós sabemos disso. Alguém duvida disso? Alguém duvida que vai ter o risco que Allah prescreveu para ele? Ninguém duvida. Sabemos. Vamos todos sentar aqui e não trabalhar?
porque Allah já tem o nosso risco. Não. Allah sabe o que você vai fazer, não é? O que você vai fazer para alcançar, assim como nós dissemos no passado, que aquele ladrão, aquele que rouba, aquilo que ele roubou e ele consumiu, era para chegar para ele. Então fez bem roubar, porque Allah escreveu para ele. Pois não? Não. Allah escreveu que ele teria aquilo. Ele teria. Mas ele optou por um caminho, não foi paciente. Ele optou por um caminho mais rápido, entre aspas, e que o caminho ilícito. E ele chegou, mas aquilo estava escrito para ele. Dei aqui o exemplo daquele indivíduo que foi pedir a Ali radiallahu anhu e acabou roubando as rédeas. Rédeas do cavalo de Ali radiallahu anhu. Portanto, o que isso significa? No conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo não vai aumentar nada. Mas nós somos incentivados a fazer ações, não é, que alcançamos aquilo. Assim como se nós trabalhamos, dedicamos no nosso trabalho, por vezes nós temos um bônus. Temos lá salário estabelecido. Por vezes temos um bônus. Os ulama explicam, aumento de risco é barakah naquilo que você vai fazer. Aumento, viver mais tempo, um dos motivos profetas, aquele que quiser ter uma longa vida e barakah no seu risco, não é, que junte os seus laços familiares. O tempo de vida, o risco também já está escrito. O que isso significa? Significa, não é? Os ulama explicam que os anos que você vive 50, 60 anos, mas poderá praticar ações de quem viveu talvez 800 anos. Poderá praticar ações, o barakah das tuas ações, que sejam enormes, acima da média de quem vive por aquele tempo. É uma explicação que os ulamás dão. Portanto, seja na vida, e o barakah no teu risco é aquele pouco que você tiver, você vê que aquilo chega. Você vê que você está tranquilo com o pouco que você tem. Há pessoas que têm muito, mas são os maiores pobres, porque a ganância é muito grande. Há pessoas que dizem, este aqui não precisa trabalhar, nem ele, nem filho, nem neto, nem bisneto, de tanto que ele tem. Mas é um pobre, de tanta ganância que está dentro dele. E outros não têm suficiente para 2 dias sequer, mas completamente tranquilo. Não tem que tomar comprimido para dormir, no sol, na areia, não precisa nem de esteira. Um sono super tranquilo. Isso acontece. Portanto, barakah, Allah subhanahu wa ta'ala coloca barakah até no povo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, al-ghina, ghina nafs, a verdadeira riqueza é a riqueza do coração. Conforme dissemos, nem toda abundância é satisfação de Allah e nem toda restrição ou escassez é humilhação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a criatura mais pura, um dia, conforme o hadith do Sahih al-Bukhari, se era à noite ou de dia, o hadith que foi narrado, não é, por Abu Huraira radiallahu anhu, que encontra-se no Muslim, aliás, não Sahih Bukhari, no Muslim, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de casa. Uma narração vê que era meio-dia, outra narração vê que era à noite. A narração de meio-dia que é a mais vulgar. Quando sai, encontrou com Abu Bakr. Depois de um tempo, encontrou com Umar. Meio-dia, narração mais autêntica, conforme ensinamos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta aos dois, o que vos fez sair de casa esta hora, meio-dia? O sol está intenso. É o momento que as pessoas querem ficar em casa. Não saem, tendo em consideração o calor, a temperatura de Medina. No verão. Eles disseram, Ya Rasulallah, nós não saímos de casa senão por causa de excesso de fome. Tão faminto que estamos e não temos comida em casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu juro por Allah que o que me fez também sair de casa é a mesma situação. Não tem comida. Saiu para procurar alguma coisa para comer. Quem? A criatura mais pura e mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só o profeta, como as duas outras criaturas, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam na umma, mais próximas, chegadas a Allah subhanahu wa ta'ala, estavam nesta situação. E você vai considerar que Allah está zangado contigo porque você não tem? Se o profeta sallallahu alaihi wasallam estava nesta situação, não só, alguém já amarrou a sua barriga com pedra por causa de excesso de fome? Ninguém. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por isso. Aisha radiallahu anha está a dizer que passavam 3 luas, 2 meses sem se acender fogo na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nunca tiveram 2 refeições, almoço e jantar, sem que uma delas era tâmara.
não tinham mais nada. ما شبه آل محمد حديث vem que a família de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما شبه من طعام 3 أيام حتى قبض. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca se saciou de comida durante 3 dias consecutivos. Não tinha 3 dias consecutivos comida em casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam não existia. Tendo em consideração o pouco que ele tinha. Estava um grupo de 80 e tal sahabas, pobres que viviam atrás, no masjid, a parte de trás do masjid, que eram extremamente pobres. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse, partilhava com eles. Você vai achar que a dificuldade que você enfrenta é por causa da zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Não, Allah está a pôr a prova para ver como é que você vai se comportar nesta situação difícil, neste momento, não é, de aperto. Este é o exemplo de tantos outros ahadis que eu tenho quanto aqueles indivíduos que acham que o momento de aperto é a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Do outro lado, nós vemos o Qarun, vemos o Fir'aun, o exemplo que dei de tanta riqueza que eles tinham. Temos ainda o terceiro, Nabi Daud, Nabi Suleiman, ala nabiyina wa alayhim as-salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala deu tanto a Nabi Suleiman, tanto que diz هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. Tanto poder, não só riqueza, tanto poder. Allah subhanahu wa ta'ala diz والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسواد. Allah deu poder a Nabi Suleiman. Ele tinha controle até de vento. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Nabi Suleiman tinha controle de vento. Ele dizia agora esta direção, o vento soprava para aquela direção que ele quisesse e levava para onde ele quisesse. Poder que Allah deu ele poder de falar com animais, ouvir conversa de animais. فتبسم ضاحكا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Uma formiga disse a outra: olha, formigas, entrem nas vossas casas, nos vossos aposentos. Está a passar aqui o exército de Suleiman para que não pisem a vocês. Entrem nos vossos aposentos. Suleiman ouviu isso. فتبسم ضاحك, começou a sorrir satisfeito. وقال ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ele agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por essas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionou. Vários outros exemplos do Coran. Allah diz, mesmo nesta situação, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. Fez o duá a Nabi Suleiman, Allah conceda-me um poder. Aqui a interpretação dos mufassirin. Uns dizem que Nabi Suleiman perdeu um poder por um tempo e um shaitan apoderou-se do seu trono. Mas esta não é uma narração que é autêntica em termos de fonte. São riwayat israelia. Allah diz, nós colocamos Suleiman à prova. Mesmo aquele que teve todas as dádivas, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós colocamos à prova. Depois de passar por esta situação, ele fez o dua, oh Allah, conceda um poder que ninguém depois de mim tem um poder similar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala no fim diz, هذا عطاؤنا. Tudo isso, se forem olhar, ler o Surat An-Naml, Surat An-Naml, onde vê a história de Suleiman, Allah deu poder ele de djinns. Ele tinha esse poder de controlar os djinns. Incidente com Bilqis, a rainha. Quando Nabi Suleiman tinha um pássaro, Hudhud, que descobriu uma rainha, que as pessoas que adoravam o sol. Um incidente interessante está no Surah. Nabi Suleiman disse, olha, nós vamos pôr à prova essas pessoas. Quem pode me trazer o tesouro desta senhora para aqui? Está a falar para os djinns. Está a falar para os djinns. Quem pode me trazer o tesouro desta senhora para aqui? Então, um dos djinns disse, Ifrit, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Eu vou trazer, uma distância. Disse, eu vou trazer o tesouro dela. Antes de tu levantares do teu lugar, eu vou trazer o tesouro. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
Tinha outro jinn que tinha conhecimento do livro. Ele disse, enquanto um vai trazer antes de tu levantares, eu vou trazer o tesouro dele antes, o teu olhar, quando vai para um lado, antes de voltar para o lado inicial, eu vou trazer já o tesouro dele à tua frente. No piscar do olho, eu vou trazer o tesouro dele. Nabi Suleiman, diante desta situação, ele diz, o jinn trouxe o tesouro, não é? O corseio, não é? de Bilqis. Quando Nabi Suleiman viu aquilo tudo, viu estar à sua frente, ele diz, Hada min fadli Rabbi. Isso tudo é dádiva do meu Senhor. Liyabluani ashkuru am akfur. Allah está-me a testar este poder todo de jinns. Aqueles jinns que eram construtores. A passagem de Nabi Suleiman é muito interessante. Construtores e mergulhadores. Mergulhavam, ia tirar aquelas joias, tudo precioso no oceano. Ele só mandava. E que eles traziam? Kulla banna'in wa ghawas. O Coran está a mencionar isso. Então, eles, diante destas dádivas todas, se liyabluani ashkuru am akfur. Allah está-me a testar. Está-me a testar se eu vou ser grato ou vou ser ingrato para com Allah subhanahu wa ta'ala. No fim de tudo isso, Allah diz, Hada ata'una famnun ou amsik bighayri hisab. Esta é a nossa dádiva. Conceda ou retenha para ti. E tudo isso sem qualquer prestação de contas. Allah é poderoso. Um pode prestar conta, outro pode não prestar conta. Um Allah dá, outro restringe. E vejam, aquele que estava em um momento difícil e aquele que estava em um momento de benesse, todos que reconhecem Allah, diz, olha, Allah está a nos pôr à prova. Como nós vamos agir? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Toda adversidade, prosperidade e adversidade, Allah está a nos pôr à prova como é que nós vamos agir. أَحَسِبَ النَّاسُ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. As pessoas pensam que vão ser deixadas a sós, sem nenhum teste, só porque eles dizem nós somos muçulmanos. Allah vai te testar mesmo sendo muçulmano. O forte é aquele que nestes momentos de teste, ele reconhece que é um teste de Allah subhanahu wa ta'ala e age em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, e neste momento há um benefício, há um presente que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, até o momento mais difícil em que alguém morre da tua família, Allah leva alguém, momento mais difícil para qualquer um, aí Allah também te testa. Allah diz, Madha qala abdi? O que o meu servo disse naquela situação? Ele diz, oh ya Allah, o teu servo disse Alhamdulillah, Hamidaka wastarja. Alhamdulillah, tu estás nas mãos de Allah. E ele diz, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós viemos de Allah e a ele retornaremos. Allah diz, Ubnu lahu baytan fil jannah wa sammuhu bayt al-hamd. Construiu um palácio para ele no Jannah e deu o nome deste palácio Casa de Louvor. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq, faça-nos entender que o risco provém de Allah. Nós temos que aceitar e cumprir com aquele chamamento de Allah, mas nunca achar que a dificuldade que eu enfrento pode ser a fúria de Allah, e não pode ser regra geral que a prosperidade é a satisfação de Allah, porque nós temos casos aqui similares, não é? Em que um estava na zanga de Allah a usufruir, outro na obediência de Allah, também por situações difíceis. Portanto, o crente vive entre o medo e a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.